paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional do mês de julho, oh glória a Deus! E hoje, dia 21 de julho de 2026, hoje, dia 21 de julho, o tema do nosso devocional é Pare para ouvir a voz de Deus. Pare para ouvir a voz de Deus. Será que a irmã Aline tem parado para ouvir a voz de Deus? Será que você que vai me ouvir, será que você que vai parar para me ouvir, parar para me assistir, tem parado para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Em meio a uma correria, em meio a uma vida corrida que nós temos parado, pisado o pé no freio para ouvir o Senhor. E aí? E aqui no nosso devocional, o nosso versículo da nossa referência está lá em Salmo 91, verso 1 e 2, que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você descansa no momento que você para ouvir a voz de Deus. E aqui o nosso devocional falou muito comigo. Por quê? Às vezes a gente está numa vida corrida, de trabalho, de igreja, de família, né, de lazer, né? E a gente é uma vida tão corrida, tão turbulenta, que não paramos para ouvir a voz do Senhor. Não damos uma pausa para ouvir o que Deus tem a falar comigo e com você. Tem um louvor de Rose Nascimento que fala: às vezes eu me calo em meio às duras provações, sinto que a voz não quer sair, mesmo assim não tem ninguém para ouvir. Aí é nessa hora que ela diz: eu me calo só para ouvir Deus falar, né? Porque no momento a gente está passando por situações difíceis, no momento da correria, às vezes a gente pensa até: eu queria desabafar com alguém, eu queria conversar com alguém. Mas como o louvor fala, a gente nem acha quem desabafar, a gente nem acha alguém disposto, pronto a nos ouvir, porque está em meio à correria também. Mas tem um que está em todo momento disposto a ouvir a irmã Aline, disposto a te ouvir, disposto a deixar eu e você derramar-se diante dele, que é o nosso Deus. E a gente não tem parado. Dizer agora, eu vou estacionar aqui um pouquinho, porque eu quero ouvir o meu Deus falar. Olha só. Esse momento de silêncio, essa parada, para você me ouvir, para você entender o que eu vou falar nesse vídeo, você precisa parar um pouquinho. Mesmo que você vá me assistir lavando louça, fazendo alguma coisa de casa, mas a sua atenção vai estar para me ouvir também. E por que com Deus muitas das vezes nós não paramos para ouvir Ele? Nós paramos para assistir uma série, nós paramos para assistir um filme, nós paramos para sair, para passear, nós paramos para tomar um café com nossos amigos, nós paramos para viajar, mas não paramos para ouvir a voz de Deus, porque a vida é corrida, não tenho tempo, eu preciso agir. Se der errado, eu volto poder orar a Deus para saber o que é da vontade dele, mas enquanto isso eu vou correr, eu quero fazer com minhas próprias mãos. E não paramos.
Quando eu comecei, antes de eu começar a fazer o vídeo do devocional, eu fazia o devocional e colocava só no status do WhatsApp. E aí, quando eu perdi os vídeos, eu fiquei nervosa, eu chorei. Aí eu falei, já era. Falei, Senhor, não dá, já era. E minha mente estava confusa, estava cheia de tristeza, com sentimento já de frustração. Mas por um momento eu parei, eu deitei. Esse foi o meu momento. O seu pode ser diferente. Mas eu parei, estava sozinha em casa, parei, comecei a analisar. Fiz com tanto carinho, fiz com tanto sacrifício e não deu certo. Como é que eu vou alcançar vidas? Se sumiu tudo do WhatsApp, se eu perdi a maioria das coisas que estavam no celular. E aí eu pude, com um pouco espaço de tempo, que eu me silenciei, que eu tentei me acalmar, porque não é fácil. E aí eu senti o Senhor falando comigo. A conta do YouTube. E aí eu dei aquele estralo assim, a conta do YouTube. Se eu não tivesse parado, se eu tivesse só continuado aquela euforia que eu tava do momento, aquela tristeza, eu tinha, quem sabe, desmanecido de tudo. Eu tinha desistido. Mas ele, naquele momento eu parei, não contei nada ao meu esposo, não mandei mensagem para ele. Só fiz o que eu senti no meu coração. Parei, fui lá, olhei como era que funcionava e coloquei os vídeos. Quando ele chegou, eu já estava toda alegre. Eu falei, amor, eu coloquei os vídeos lá no YouTube. Eu senti direcionamento da parte de Deus para alcançar outras vidas. Eu vou colocar lá no YouTube, porque se eu deixasse só no WhatsApp, muito não ia ser alcançado. Mas o propósito do Senhor, aí veio no meu pensamento, não é o devocional com o propósito que tu quer? Então tem que ter propósito, sair da tua zona de conforto, né? É se dedicar mais, porque nos vídeos do WhatsApp era rapidinho, lá tem que ter mais um preparozinho, né? Mais uma dedicação. E ali eu olhei, eu falei, Senhor, muito obrigado, mas eu precisei parar, né? Eu precisei ali, pegar e frear, para ouvir a voz de Deus falando comigo, para ver o direcionamento que Deus iria me dar. E nas nossas vidas, muitas das vezes, nós perdemos bênção da parte do Senhor, porque não temos um tempo para ouvir a voz de Deus, né? Tem outro louvor que fala, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua quem? A do Senhor. A irmã Line pode silenciar todos no WhatsApp, pode silenciar para não ouvir ninguém, mas a voz do Senhor tem que estar comigo 24 horas falando comigo, porque é a voz do Senhor que vai me capacitar, é a voz do Senhor que vai me instruir, é a voz do Senhor que vai me dar direção, é a voz do Senhor que vai falar contigo, é a voz do Senhor que vai te mostrar que ainda há uma saída, mesmo que pareça tudo escuro, ainda há uma saída. Pare para ouvir o Senhor falando com você. E eu lembro que eu trabalhei em um lugar, em alguns, né? Que eu já trabalhei e passei por essa situação. Quando a gente chegava, eu tinha um desejo de estar orando antes de iniciar o dia, antes de começar. E às vezes as pessoas daí do local de trabalho estava muito na correria e falava até, não tem tempo porque é muito corrido, se a gente for parar para orar. Mas quando algo dava errado, Aline, minha filha, ora aí, mulher de Deus, usa a sua fé. Mas por que não deixava a irmã Aline usar a fé? Logo no início do dia, não dava uma pausa para pedir a proteção do Senhor para acompanhar durante o dia. Deixava que acontecesse alguma coisa de errado para assim parar, para tentar ouvir o que Deus tinha para falar, né? E a gente já passou por situação e quando a gente ia orar, aí tinha pessoa que falava, mas anda rápido porque é corrido, daqui a pouco vai chegar cliente.
E quando Deus permitia acontecer a situação, independente de ter cliente ou não, orava, né? E ficou lição para mim e para tua vida. Não espere as coisas darem errado para a gente ter um tempo para ouvir a voz do Senhor. Não espere a frustração bater em nossa porta para a gente silenciar as outras vozes e ouvir a voz de Deus. Mas que eu e você venhamos estar com o nosso ouvido atento para meditar em cada palavra que o Senhor tem para falar comigo e com você. Seja indo de ônibus, seja a pé, seja indo no supermercado, seja na tua casa com teu esposo, com a tua esposa, seja com a tua família em ligação, seja no grupo do WhatsApp, esteja atento a ouvir a voz de Deus, esteja atento a receber o direcionamento da parte do Senhor. Muitas das vezes a gente sente falta quando um amigo nosso não manda mensagem no WhatsApp, quando um amigo nosso não fala com a gente. E imagine a falta que o Senhor está sentindo da irmã Aline parar e ter um momento a sós com Ele. Imagine o prazer que o Senhor tem quando eu paro e falo: Senhor, agora eu e o Senhor, fala comigo, deixa eu falar com o Senhor, deixa eu escutar a tua voz. Se aqui na terra os amigos, quando começam a conversar, é gostosa a conversa. E uma conversa com o Senhor. E quando a irmã Aline para ouvir o que é que Deus tem para falar. Mas muitas das vezes a gente não está disposto, porque para ouvir, a gente precisa se calar. Ó, precisa se calar. E às vezes a gente não estamos dispostos a nos calar. A gente quer falar, pior do que papagaio, né? E não está disposto a ouvir a voz do Senhor. E aqui no finalzinho fala que muitas situações acontecem na nossa vida e é naquela situação que Deus quer se revelar para nossas vidas, se a gente parar para ouvir a voz dele. E talvez você esteja cercado de ruídos, distrações e preocupações, mas o Senhor deseja alinhar os teus ouvidos espirituais e abrir o coração para que você ouça e confie nele. Ele ainda fala, nós é que muitas das vezes estamos distraídos demais para ouvir. Sabe quando uma pessoa está perto de você, você está até ouvindo a pessoa, mas não está ali, a conversa não está fluindo, você está até olhando para a pessoa, mas com o pensamento totalmente longe. Eu posso estar até assim, ó. Você conhece fulano? Não sabe nem o que é que está falando e está respondendo. Não está tendo atenção de ouvir a pessoa, né? E no momento ali que a gente para com atenção para ouvir o que Deus tem para falar para as nossas vidas, Ele nos dá o direcionamento certo. Ele nos capacita. Para a irmã Aline fazer o devocional diário, eu preciso ter um momento de silêncio com meu Deus. Eu preciso silenciar as minhas agonias, as minhas ansiedades, para no momento que eu estiver ali meditando, o Senhor falar comigo. Mas se eu já quero fazer tudo na euforia, eu quero pegar de qualquer jeito, eu não vou escutar a voz do Senhor, eu não vou escutar o direcionamento da parte de Deus. E aí? Você está disposto a parar para ouvir a voz do Senhor? Não queira parar para ouvir a voz do Senhor quando tudo der errado, que você, humanamente falando, que a gente quebra a cara. Mas não, vamos começar a ouvir a voz do Senhor desde o início. Esteja ali pronto. Eu quero fazer uma viagem. Pai, fala comigo se é da tua vontade. Pai, eu senti de falar com aquela pessoa. É da tua vontade? Deus, quando o Senhor quiser me usar, fala comigo, Senhor. Fala comigo. Né? E eu tenho um exemplo, né, que minha cunhada, a missionária Adriana, lá de Vila Velha, Espírito Santo, ela sempre falava comigo, porque tinha umas irmãs que aparecia grávida e colocava em risco até a vida da criança, porque no primeiro sintoma que dava, a pessoa queria beber remédio achando que era dor de estômago, que era dor, qualquer outra dor, e ali teve uma irmã que quase colocou em risco a vida da criança.
E aí ela falou pra mim, minha filha, peça sempre ao Senhor isso. Deus, quando o Senhor permitir que eu venha gerar, que eu venha sentir, que eu venha estar disposta a ouvir a tua voz falando comigo, para que eu não venha, no primeiro sintoma, eu não venha ficar confundida e colocar em risco a minha vida e a vida da criança. Porque para eu estar atenta aos sinais, para eu venha estar atenta a ouvir a voz de Deus, né? Não venha agir precipitadamente. Eu senti um exemplo, eu senti uma cólica, já vou tomar remédio, isso, aquilo, outro. E às vezes não é aquela situação que está acontecendo, mas às vezes a gente quer tão viver na emoção que não paramos para ouvir o Senhor Jesus falando, né? E eu lembro outra vez também que uma colega minha de lá de Vitória do Espírito Santo, ela foi viajar com a gente e ela já estava gestante. E no momento que eu fui comprar o remédio para viajar, o remédio de enjoo, eu peguei o de gravidez, que grávida pode tomar, o B12. E aí eu dei pra ela, que ela também estava enjoada, eu dei pra ela. E a gente não sabia que o bebezinho já estava sendo gerado já no ventre dela. Mas no momento que Josué foi na farmácia comprar o remédio pra mim, ele sentiu de pegar o outro remédio, ele sentiu de pegar o remédio que grávida pode tomar. Ele ainda chegou e falou assim, amor, comprei esse aqui. Eu falei de grávida, ele falou sim, e eu tomei ele. Mas ele escutou a voz de Deus, ele parou por um momento, estava atento à voz de Deus e a gente protegeu a gravidez da minha colega, né? Se tomasse o outro que eu era acostumada a tomar, poderia correr algum risco. Mas Deus cuida nos mínimos detalhes. Quando eu e você nos colocamos à disposição dele, quando paramos um pouco e deixamos Deus falar conosco na fila do supermercado, quando ouvimos a voz de Deus na fila da farmácia, quando vamos comprar algum remédio, quando estamos ouvindo a voz do Senhor para preparar um louvor para cantar, preparar uma palavra para ministrar. Em tudo, eu e você temos que estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, né? Se tem dúvida no teu coração, dobra o joelho e fale com Deus. E Ele vai se revelar para mim e para a tua vida. Mas silencie as vozes ao teu redor e fica a sós com Ele, fica em particular com Ele, que Ele quer se revelar para mim e para você. Esteja disposto a parar tudo, pare. Lembra do sinal quando fica vermelho? Você tem que parar. Você não vai ultrapassar. Quem sabe é nesse sinal vermelho que é o pare de Deus para você ouvir a voz dele. E aí? Você vai querer ultrapassar ou você vai parar para escutar as instruções do Senhor? Escolha parar. Irmã Aline, escolha parar para ouvir a voz de Deus. Que possa silenciar todos ao seu redor. Que você, se possível for, passe um dia todo sem ouvir a voz humana, a voz de pessoas, lê mensagem no WhatsApp, mas que o Senhor venha marcar esse dia de separação para Ele se revelar para você, para eu ouvir a voz dEle, para que você venha ouvir e atender e obedecer a voz dEle. Que o Senhor fale melhor em cada coração e que Ele venha abrir a nossa visão espiritual, os nossos ouvidos espiritual, para que possamos estar atentos a cada detalhezinho que o Senhor Ele quer se revelar para nós. E finalizo dizendo, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. A tua é a voz do Senhor que tem que prevalecer. Os outros podem silenciar, mas a voz de Deus nunca. Em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Que seja um dia abençoado debaixo das proteções do Senhor. Fale menos e escute mais os comandos que Deus tem para mim e para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que você venha estar atento a tudo que o Senhor tem para ti nesta manhã. Em nome de Jesus.